Olá, a nossa explanação de hoje tem como tema povos africanos. Nessa nossa apresentação, nós iremos falar sobre o valor da tradição oral na cultura africana, falaremos também das rotas comerciais desenvolvidas tanto no Sahel quanto no deserto do Saara e falaremos também dos povos Banto e Iorubá. Muito bem, então começaremos a nossa explanação. Inicialmente, falaremos da tradição oral no continente africano. Por muitos anos foi difundida a ideia de que os povos sem escrita eram povos que não teriam cultura. Essa história vai começar a mudar, vamos chegar a um ponto de inflexão a partir da década de 1970, porque muitos historiadores, a partir dessa data, passaram a se esforçar para combater este equívoco e valorizar o modo de vida das sociedades de tradição oral. Em 2003, a Unesco criou a Política Patrimônio Vivo. Essa política reconhece os saberes guardados e transmitidos por homens e mulheres de geração em geração, reafirmando assim a importância da tradição oral como fonte de cultura. Em diversas sociedades, como as da África Ocidental, as tradições orais, as técnicas e os rituais ligados à palavra, ao corpo e à musicalidade sempre foram reconhecidos e valorizados. Os mestres de uma tradição conhecem e preservam os saberes, os costumes, as experiências e os valores adquiridos ao longo do tempo por uma sociedade. Por isso são muito valorizados no grupo. Em algumas partes do continente africano, quando uma pessoa idosa morre, costuma-se dizer que junto desapareceu uma biblioteca. Porque isso denota dois aspectos muito importantes. O primeiro, a reverência, o valor que dão às pessoas idosas. E o segundo, a reverência ao conhecimento que essa pessoa adquiriu durante toda a sua vida. E, sem dúvida nenhuma, essa pessoa, enquanto era viva, era muito consultada pelos mais jovens. As civilizações africanas, no Saara e ao sul do deserto, eram em grande parte civilizações da palavra falada. Eram civilizações ágrafas, eram civilizações que não possuíam escrita. Mesmo onde existia a escrita, prevalecia a palavra falada, a palavra que era passada de geração em geração, o conhecimento passado de geração em geração. A partir do século XVI, na África Ocidental, muitas pessoas sabiam escrever, mas a escrita muitas vezes ela ficava relegada a um segundo plano em relação às preocupações essenciais da sociedade. Seria um erro crasso reduzir a civilização da palavra falada simplesmente a uma negativa, a uma ausência de escrever e perpetuar esse desdém inato dos letrados pelos iletrados que encontramos em todos os lugares do mundo. Tem até um ditado que diz assim: a tinta mais fraca é preferível à mais forte palavra. Isso é uma demonstração cabal, denota uma total ignorância e um desdém da natureza das civilizações orais. Só para que a gente traga para a nossa realidade, eu tenho certeza que, se não todos, mas alguns dentre vocês devem conhecer alguma pessoa analfabeta, uma pessoa que não sabe ler nem escrever, mas que é uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, você relegar uma civilização pelo fato dessa civilização não ter deixado nada escrito e relegar, dizer que essa civilização não possui história, é um erro crasso, denota uma ignorância imensa. Falaremos de uma característica muito importante acontecida e que acontece também no continente africano. Falaremos do comércio caravaneiro. Falaremos primeiramente sobre o comércio desenvolvido na região do deserto do Saara. Pode parecer estranho, mas o deserto do Saara, situado em uma extensa faixa de terra no norte do continente africano, cumpriu um papel muito importante na integração dos povos da costa do Mediterrâneo, do Índico, do Atlântico e da região do Sahel.
Longe de ser um obstáculo, o grande deserto do Saara possibilitou contato entre diversos povos, especialmente com a utilização de um animal fantástico, o camelo, que foi utilizado como meio de transporte por volta do século XIII. A forte resistência do camelo ao clima desértico, com a sua capacidade de permanecer sem água por vários dias, tornou possível a travessia do Saara. Além disso, a carne e o leite do camelo eram essenciais para a alimentação dos povos nômades que viviam no deserto, e o pelo do camelo era usado para confeccionar tendas nas quais as caravanas paravam para descansar. Garantidas a sobrevivência e a locomoção no deserto, os povos da região tiveram condições de praticar uma das atividades econômicas mais rentáveis da África durante vários séculos, o comércio caravaneiro, que ligava os entrepostos do Mediterrâneo às praças mercantis da região do Sahel. Rotas do comércio transsaariano e transsaeliano. É muito importante que a gente faça aqui uma narração de como se dava esse comércio, como essas rotas se entrelaçavam. O comércio transsaariano ligava as várias praças mercantis às zonas de abastecimento, como as minas de sal do deserto do Saara, as regiões auríferas do Sahel, as regiões de extração de pimenta e noz de cola das florestas tropicais. Havia um entrelaçamento profícuo dessas rotas comerciais. As linhas comerciais transsaarianas tinham um sentido leste-oeste, destacando-se nelas o transporte de pessoas e mercadorias, que era realizado por meio dos rios Senegal, Níger e Gâmbia. Dessa forma, as rotas transsaarianas e transsaelianas se interligavam. Muitos povos participavam dessa ampla rede mercantil no deserto. Predominavam ali os berberes, os tuaregues e os azenegues, os quais conduziam caravanas que utilizavam camelos como meios de transporte. Nas zonas de florestas, os produtos eram transportados em canoas pelos rios e em caravanas de burros também, que eram conduzidas pelos diulas e pelos hauaçás e pelos mandingas. Esses são povos que faziam essa condução e que faziam essa transposição comercial. As rotas transsaarianas comportavam uma comercialização bastante extensa. Aqui nesse slide nós temos uma demonstração no mapa do continente africano da faixa do deserto do Saara e também da região do Sahel. Aqui neste outro slide nós vislumbramos, temos um pequeno vislumbre do entrelaçamento e dos entroncamentos em que essas rotas comerciais se confundiam. Falaremos dos produtos que eram comercializados em direção ao norte. Primeiro desses produtos, o ouro. Esse metal era a base do sistema monetário do mundo islâmico e também da Europa medieval. As minas de Bambuque, de Buré e dos estados Acãs da Costa do Ouro é como era chamada Gana. Esse metal era extraído lá e representava a principal fonte aurífera antes da chegada dos europeus à América. Noz de cola. Este é um fruto que é bastante utilizado pelas sociedades africanas tradicionais em cerimônias e também em rituais, para controlar o cansaço, para controlar a fome também. A noz de cola foi amplamente adotada pelos povos islamizados por ser o único estimulante cujo consumo era recomendado pelas rígidas regras e leis muçulmanas. Pessoas escravizadas.
comportavam também um produto que era transportado do sul em direção ao norte. Estas pessoas trabalhavam nas salinas do Saara, nas sociedades islâmicas do norte da África e nos países europeus, sobretudo na Península Ibérica muçulmana. Além desses produtos, a região também fornecia resinas, gomas, peles e couros, e também produtos alimentícios como o sorgo, o milho africano e também o milhete. Nesse slide nós temos aqui a demonstração da noz de cola, que é o fruto estimulante do qual nós falamos no slide passado, e também um outro compartimento desse slide nós temos aqui uma gravura, uma foto de barras de ouro. Lembrando que ouro era um metal bastante explorado em Gana. Narraremos agora os produtos que eram transportados do norte em direção ao sul. O sal. O sal era um produto essencial para a conservação dos alimentos nas áreas tropicais nesta época. O sal também servia de moeda nas trocas comerciais. Produtos alimentícios também eram transportados, como tâmaras, passas e raízes, e eram bastante apreciadas pelas comunidades islâmicas do Sahel. Burros e cavalos, que eram inexistentes nas florestas tropicais devido à presença das moscas do sono, conhecidas como moscas tsetse, que atacavam a cavalaria dos reinos nas margens das áreas tropicais. Artefatos de metais e manufaturados, utensílios de cobre, utensílios de bronze e utensílios de estanho também compunham os produtos que eram transportados do norte em direção ao sul do continente africano. Ferramentas, tecidos e adornos de metais e pedras preciosas que vinham do Egito, do Oriente Médio e da Europa. Temos agora dois povos para falarmos aqui. Esses dois povos compunham um tronco linguístico imenso, um imenso tronco linguístico. E esses diversos povos que compunham esse tronco linguístico foram denominados como bantus e iorubás. Iremos falar aqui dos povos iorubás. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Essa população é inferior apenas à Nigéria, na África. Você já deve ter parado para pensar de quais regiões da África vieram os ancestrais dessa parte da nossa população. Que conhecimentos, que costumes eles trouxeram para cá? A partir do século XVI, muitos africanos foram trazidos de forma forçada para o Brasil pelos portugueses, em uma triste condição, a condição de escravos. Vieram para cá para serem escravos. Eles pertenciam, como já falei, a uma grande variedade de povos, que no século XIX foi classificada em dois grandes grupos linguísticos, o Banto e o Iorubá. Esses povos vieram de regiões onde hoje se localizam Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, Angola, Congo e Moçambique, entre outros países. Uma vez estabelecidos no Brasil, estes povos entraram em contato com os povos que aqui viviam, com imigrantes de outras regiões do mundo e também com pessoas de diferentes localidades do próprio continente africano, criando juntos uma cultura afro-brasileira. Os iorubás. Os iorubás constituem um grande grupo étnico-linguístico da África Ocidental, representando atualmente cerca de 20% da população da Nigéria e parte da população do Togo, do Benin, de Serra Leoa também. Fora da África, a cultura iorubá tem forte presença no Brasil e também em Cuba. Os reinos iorubás estavam organizados em cidades-estado independentes. Não havia uma federação. Cada cidade era um estado também. Eles eram independentes. Então, os iorubás
estavam organizados nesse tipo de organização política. Cidades e estados independentes que mantinham relações comerciais entre si, como as cidades de Ifé, Oió, Owu, Benin e Lá. Para os iorubás, a cidade de Ifé tinha origem divina. Ifé também era uma referência política para os iorubá, pois todos os outros reinos iorubás estavam vinculados a ela. A cidade era um importante entreposto do comércio caravaneiro que cortava todo o continente africano. Os iorubás possuem uma lenda muito bonita para a origem do mundo, um mito. Então eu irei até fazer a leitura desse mito aqui para vocês, dessa narrativa. É uma coisa muito interessante, muito importante, que demonstra de forma cabal, com muita força, o imenso cabedal cultural desses povos. Os mitos, as histórias e as narrativas tradicionais dos iorubás foram transmitidos oralmente, de geração para geração. Os mitos remontam ao passado, ao tempo em que deuses, heróis e ancestrais viviam na Terra, e em que foram criados os diversos elementos da natureza, humanos e culturais. Essas histórias revelam as crenças, as visões de mundo, assim como o modo de viver desses povos. O mito da criação do mundo segundo os Yorubá. Tudo começou quando Olorum, Deus Supremo, se remexeu, se espreguiçou, criando uma enorme massa de água. Essa água era Oxalá, o primeiro da grande família dos orixás Funfun, os orixás de branco. Vá, Oxalá, tome o saco da criação e vá criar o Aiê, o mundo. Oxalá, durante a caminhada, começou a sentir uma sede horrível, que aumentava a cada passo que dava. Mal conseguia andar quando avistou uma palmeira. Não pensou nem um pouco. Rapidamente foi até ela e furou o tronco da árvore. Um líquido jorrou. Era vinho de palma. Oxalá bebeu. Bebeu tanto que ficou bêbado e adormeceu. Se Oxalá está tão bêbado assim, exclamou Olorum, então vá, Oduduá, pegue o saco da criação e vá criar o Aiê. Oduduá foi. Quando chegou ao local indicado pelo Deus Supremo, despejou o que havia no saco. Era terra. Um grande monte se formou e seu cume ultrapassou a superfície da água. Oduduá colocou as galinhas naquele monte. Elas começaram a ciscar, a arranhar e a espalhar a terra sobre a água, formando assim o mundo. Quando Oxalá acordou, soube que Oduduá já havia criado o mundo. Ficou desapontado, inconformado e foi se queixar a Olorum. O Deus Supremo, para consolar o orixá, deu a ele outra missão, mas também deu a ele um castigo. Oxalá, você vai modelar os seres que vão morar no Aiê, a terra que Oduduá criou, disse Olorum. Mas como castigo, fica proibido de beber vinho de palma e de usar o azeite da palmeira de dendê. O orixá foi para a terra. Com o barro começou a modelar os peixes, as aves, as árvores, os homens, todos os seres vivos. Contam, porém, que, enquanto modelava os homens, Oxalá escondido bebia vinho de palma, ficava embriagado e errava na medida. Por isso, os homens saíram de muitos tipos e tamanhos, e outros sem cor, pois ele os tirava do forno antes da hora. Foi assim que aconteceu. Um mito interessante, muito bonito para a criação do mundo, que demonstra, como já falei, a pujança, a força da cultura oral desses povos africanos. Os Bantus. O termo Bantu significa povo ou os homens.
ele é utilizado para designar cerca de 400 grupos étnicos que falam línguas que têm uma origem comum. Provavelmente, o núcleo original dos povos bantus localizava-se na fronteira dos atuais Nigéria e Camarões. Por volta de 3.000 a 4.000 anos atrás, por motivos ainda desconhecidos, eles começaram a migrar para o sul e o leste da África. No século XII, já ocupavam áreas da África Central até o sul do continente. Cada grupo bantu possuía suas especificidades econômicas, políticas, sociais e culturais. No entanto, a prática agrícola era comum a todos os povos bantus. Nas savanas do Congo, por exemplo, o método das queimadas, empregado para limpar o terreno para a agricultura, combinado com o sistema de rodízio, foi predominante. Outros povos aproveitaram as inundações periódicas do rio Zambeze para desenvolver complexos sistemas de irrigação. Na África Oriental, na região que se estendia do atual Quênia até Moçambique, os bantus cultivavam cereais, raízes e tubérculos. Eles dominavam técnicas de metalurgia e criavam gado. Esses povos agricultores conviviam em diferentes escalas com pastores e grupos que praticavam a caça e a coleta. Os povos bantus mantinham contato com diferentes sociedades, como os cuxitas, por exemplo, os nilotas e os mercadores árabes vindos do norte. Com os africanos islamizados, por exemplo, eles aprenderam a utilizar atabaques e desenvolveram uma nova comunidade étnica com influências árabe e banta, a comunidade Swahili ou Swahili. Assim nós terminamos a nossa apresentação. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.